Simplesmente o melhor Isekai de todos os tempos. Sora e Shiro são dois irmãos otakus que se fazem chamar de Kohaku. Eles são viciados em videogames, a tal ponto que eles são uma lenda dos jogos, nunca tendo perdido uma só partida, além de que eles possuem recordes em mais de 1.200 games diferentes. Por não ter amigos nem vida social, eles ficam o dia todo em casa jogando sem parar, até que um dia eles recebem um e-mail misterioso que os desafia para uma partida de xadrez. Mesmo desconfiados, eles aceitam, e depois de muito esforço, os irmãos saem vitoriosos contra esse misterioso oponente. Mas nem no tempo de comemorar, eles já são transportados para outro mundo, em que se encontra caindo em queda livre, quando de repente aparece um garoto chamado Tet. Ele é o deus desse mundo, e explica que é um mundo de fantasia, onde existe a magia e onde tudo, absolutamente tudo, são decididos por jogos. Ou seja, é um mundo onde não existe a violência, que todos têm que respeitar os mandamentos, que são basicamente que tudo é resolvido por jogos, que se você for pego trapaceando você perde, e que ambas as partes devem apostar algo de valor semelhante. Depois disso, o garoto desaparece. Os irmãos se espatifam no chão, mas por algum milagre, nada acontece. Como estão perdidos, eles se dirigem à cidade para procurar hospedagem. Depois de caminhar por um bom tempo e quase terem sido assaltados por bandidos, eles encontram um lugar para ficar. Mas como não tem dinheiro, decidem apostar com uma loira que estava por perto. E obviamente, como são os protagonistas, obviamente os irmãos ganham. Depois de conseguir o dinheiro, Sora e Shiro se encontravam indo para os quartos, quando se encontram com duas garotas jogando cartas, e percebem que uma delas estava trapaceando. Mas eles não sabiam como, então decidem ignorar apenas e vão para os quartos. Mas não sem antes dar uma pequena provocada na garota. Durante a noite, alguém toca a porta, e a garota que estava jogando mais cedo. Ela perdeu e estava muito brava com os irmãos por algum motivo. Então decidem jogar pedra, papel e tesoura, não lembro muito bem o porquê, e Sora ganha no final. Então, como prêmio, ele manda ela se apaixonar por ele, e como os mandamentos são absolutos, ela começa a ter um crush nele a partir disso. Depois temos um fanservice básico, e descobrimos que essa garota se chama Stephanie Dolla, ou apenas Steph. Ele é a princesa desse reino, mas não por muito tempo, já que está acontecendo uma competição para ver quem será o próximo rei dos humanos. E eu falei que tudo era decidido por jogos mesmo. Ambos vão com Steph para o castelo, onde se encontram com a garota com que ela perdeu. Assim que depois de trocar algumas farpas, eles vão embora. No dia seguinte, na coroação dessa mesma garota, os irmãos chegam e acusam ela de fazer trapaça com magia, com a ajuda de uma elfa. Porque eu não te contei, nesse mundo existem elfos, anjos, homem-bestas e muito mais. Ela fica bravíssima e desafia os irmãos para a partida de xadrez. E depois de muita emoção, trapaça, enganação, declarações de amor, os irmãos ganham e viram os reis. Depois eles participam de algumas reuniões com os ministros e fazem um discurso declarando guerra contra todas as outras raças. No fim do dia, o deus Tet aparece e desafia os irmãos a jogar um jogo, mas antes disso eles têm que conquistar todas as outras raças, assim que já sabemos o objetivo dos irmãos. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, que é muito importante, além de colocar nos comentários outros animes que querem que eu resuma. Continuando, para eles conquistarem essas raças, eles precisam de conhecimento, e não existe melhor fonte de conhecimento que nos livros. Contudo, a biblioteca do país se encontra no domínio de Brill, uma flúvio, pois o avô de Steph apostou todo o lugar e perdeu. Assim que os irmãos decidem que querem recuperar a biblioteca, eles vão para lá. Mas não sem antes humilhar Steph. Tadinha dela, ela sofre demais na mão dos irmãos. Quando eles chegam na biblioteca, eles se encontram com a Jibril, e como eles são de outro mundo, ela fica intrigada e decide apostar com Sora e Shiro. Se eles ganharem, eles recuperam a biblioteca, e se ela ganhar, ela fica com o tablet deles que possui mais de 40 mil livros de outro mundo. O jogo da vez é um jogo de palavras, que é muito simples. Você tem que dizer uma palavra com a última sílaba da palavra anterior. Se alguém diz banana, a próxima palavra tem que começar com a letra Na, que seria navio, e por aí vai. Vocês entenderam? O que não entendemos é de onde veio a bomba atômica, o episódio na praia, um beijo incestuoso, isso é muito errado, e o Big Bang, tudo no mesmo episódio, durante o mesmo jogo. No fim, os irmãos ganham e ela promete servir eles até o fim da vida dela. Depois de conseguirem recuperar a biblioteca, eles partem para dominar sua primeira raça, os Werbeast, que são basicamente uma raça de Furries. Mas como eles não têm quase nenhum conhecimento sobre eles, é muito arriscado ainda. O pouco que sabem é que todas as nações os desafiaram perderam. A própria raça humana perdeu para ele 8 vezes, e em todas as vezes perdeu pedaços do seu território. Mas quando a esperança parecia perdida, Steph aparece com a chave para uma sala onde o avô dela, o antigo rei, escondeu um livro com os segredos para derrotar a Federação Oriental, o Reino dos Furries. E aí, com novo conhecimento adquirido, eles partem para confrontar a Federação Oriental. De modo que Shiro, Sora, Jibril e Steph partem para a Embaixada da Federação Oriental, no Reino dos Humanos, onde se encontram com dois novos personagens, uma Loli Fury, muito fofa, e um velho Furry, que é o avô dele, que não é muito fofo, e é muito musculoso. Assim que depois de alguns blefes, Sora obriga os Furries a jogarem contra ele, porque senão ele ia contar para todos os reinos o segredo dos Furries, e ainda para ter mais certeza que eles aceitariam, ele ainda aposta a peça dos raças dos humanos. Mas antes do duelo final, eles ainda precisavam de mais aliados. Eles precisavam da garota que perdeu o jogo de xadrez e da amiga elfa dela. Na verdade, eles só precisavam da elfa, mas não dá pra ficar com uma sem a outra.
Assim que depois de um jogo em que eles apostam sua própria existência, eles finalmente se tornam aliados, pois confiam uns nos outros completamente, e Sora, para abusar dessa confiança, decidem que todo mundo tem que tomar banho junto. Depois desse fanservice totalmente necessário, eles partem para jogar o jogo da Federação Oriental, onde correrá em um estádio que toda a população humana estará presente, para presenciar o seu destino. O jogo da vez será um Fortnite do amor, onde as armas atiram corações que fazem que a pessoa se apaixone pela outra. Ganhe a equipe que fizer todos os membros da outra levarem um tiro, ou seja, será 3 humanos e uma Flugel contra apenas uma Loli Fury. Mas não pense que eles estão com vantagem, pois esses Furies têm poderes super-humanos, como super agilidade, super velocidade, super audição, e vocês entenderam. Assim que o jogo começa, cada um começa a esperar um no outro, mas mesmo com a incrível habilidade de tiro, eles não estão conseguindo ganhar. Assim que Sora começa a realizar um plano infalível, ops, desenho helado. De modo que, depois de muitas presepadas aventuras e golpes, Shiro é atingido pela Fury, mas na verdade todos se passavam de uma enganação para conseguir encurralar a Fury. Mas nesse momento ela vira uma Super Saiyajin e muda seu cabelo de azul para vermelho, e assim acabou todas as esperanças de ganhar. Já tendo os irmãos derrotados, ela já achava que tinha ganhado, mas nesse momento ela baixa a guarda e Steph atira nela. Como ela estava em cima de um NPC, os seus passos não foram ouvidos e acendeu um golpe silencioso, decretando a vitória dos humanos. Depois de terem ganhado o jogo, os irmãos finalmente acharam que teriam um pouco de paz. Mas não, chega a chefe das Furies, a Fury Milf, que decide apostar um novo jogo com o protagonista para reconquistar os territórios perdidos agorinha mesmo. Mas como todos já estavam cansados nesse ponto, eles decidem jogar apenas um cara ou coroa, que acaba resultando em empate e na criação da Federação de Elkia. E assim acaba esse anime, quando os dois países reinos se unem. Ah, e Sora também decide desafiar um outro deus, mas isso fica na próxima temporada. Também tem um filme, se vocês quiserem que eu resuma, a meta é 5 likes. Muito obrigado por assistirem até aqui e não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, que é muito importante. Obrigado e até a próxima semana. Au revoir! E uma pequena curiosidade sobre esse anime, esse é o único anime de sucesso escrito por um brasileiro. Olha uma curiosidade legal. Ele ainda é corintiano?